Hora News está de volta. Agora a gente aborda um dos temas que tem motivado a preocupação de líderes por todo o planeta. Estamos falando do conflito, da tensão, ou melhor dizendo, que existe no Oriente Médio. Tanto que autoridades estão mobilizadas e ainda relatando e falando sobre o ataque dos Estados Unidos que ocorreu no sábado. Tanto que hoje o secretário de Defesa dos Estados Unidos fez mais uma coletiva para dar detalhes sobre os bombardeios contra as instalações nucleares lá no Irã. Pete Hegseth defendeu a ofensiva norte-americana, descrevendo os ataques como, nas palavras dele, históricos. Segundo ele, os Estados Unidos destruíram as capacidades nucleares do Irã e criaram as condições para acabar com a guerra. Ele também reforçou que os bombardeios norte-americanos causaram um enorme estrago no programa nuclear iraniano. As declarações são feitas depois da Agência de Inteligência de Defesa americana apresentar um relatório preliminar em que afirma que os bombardeios causaram danos menores dos que os anunciados pelo presidente. Trump afirmou que o documento não estava concluído e era apenas para consulta interna do governo. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que instalações foram gravemente danificadas, mas não deu detalhes. Só que, agora há pouco, a Ayatollah Khamenei disse que as instalações nucleares não foram tão danificadas assim. Então, o que a gente acompanha são várias narrativas e quem vai ajudar a gente a entender, pelo menos refletir sobre, é o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, bom dia. Quantas falas sobre o mesmo assunto? Quem será que está com a verdade, hein, professor? Bom dia. Olha, eu gosto sempre de uma frase de Bismarck, que ele dizia que existem 3 momentos em que as pessoas não falam a verdade, que existe muita mentira. Um é depois de uma caçada, ou até de uma pescaria. Em segundo lugar, numa guerra. Em terceiro, antes de uma eleição, as promessas antes de uma eleição. Então, nesses 3 momentos, qualquer coisa que for dito, você não pode acreditar, porque não corresponde à realidade dos fatos. E o grande problema aqui é que, como nós temos várias narrativas sobre a situação, cada uma puxando para o seu público, para o seu eleitorado, em razão daquilo que representa, aí você vai tendo verdades alternativas. Por exemplo, para o Ali Khamenei, interessa dizer que o ataque norte-americano não foi tão efetivo, afinal, o Irã resistiu bravamente ao grande Satã norte-americano. Inclusive, conseguiu fazer com que Israel parasse os ataques e saísse diminuído desta guerra. O Trump precisa dizer, ao contrário, que o ataque foi um sucesso, justamente para justificar uma ação que, em princípio, ele não poderia ter tomado em razão do fato de que precisaria de uma autorização, em princípio, do Congresso dos Estados Unidos. E o próprio Netanyahu, que nessa história toda sabe que existe um tempo político que lhe é favorável, poderia aí antecipar eleições justamente para garantir a sua função como primeiro-ministro, mas sabe também que se daqui a 4 semanas este assunto já não faz mais parte do dia a dia dos israelenses, ele vai ter de enfrentar a velha questão dos reféns em Gaza e também da alegação internacional de que há um genocídio em Gaza. Então, você vai ter aí várias alternativas neste processo todo. Claro, por exemplo, os russos vão querer dizer que o ataque não teve tanto sucesso porque as armas americanas não são tão eficientes quanto foram pregadas. A indústria de defesa norte-americana vai dizer que não, que teve o alcance necessário. Muita gente vai discutir porque as armas só estão sendo testadas pela primeira vez, efetivamente, numa batalha. Então, o conjunto de narrativas vai de A a Z e cada um puxando ali para a sua verdade e nenhuma delas sendo 100% a realidade dos fatos. E, professor, eu estava conversando também com outros especialistas e algo me veio
à mente, eu fiquei pensando depois da entrevista sobre a nova Rota da Seda. Tem a ver com esse turbilhão que está acontecendo ali no Oriente Médio? Porque, olhando para a história, a gente sabe muito bem que interesses maiores, o macro, acabam ali incentivando guerras. Enfim, a gente poderia ficar horas e horas falando sobre a história da humanidade recente, né? Tem a ver, professor? O que você poderia dizer, não é, é que como a nova Rota da Seda é uma iniciativa da China, não é, naquela iniciativa do cinturão e uma rota, você poderia dizer que um ataque ao Irã teria o objetivo de prejudicar a China, que é um grande comprador de petróleo iraniano e o compra justamente com um preço mais barato em razão dos inúmeros embargos e sanções que o Irã enfrenta. Mas até aí os chineses também já descobriram outras alternativas e como o petróleo não é um bem que é só produzido num lugar, eles têm aí a possibilidade de comprar em outros mercados internacionais, inclusive da Arábia Saudita e todo o Oriente Médio. Então, o Irã é um fornecedor, porque fornece hoje em dia mais barato em razão dessas sanções, mas não é o único no mercado. Então, se o governo norte-americano, se o governo Trump pretendesse utilizar ali o Irã para criar um problema econômico para a China, não levou em consideração as várias oportunidades e os múltiplos mercados que podem oferecer este petróleo para a China hoje em dia. Claro que o aumento do preço do petróleo prejudica a China, mas prejudica o mundo inteiro, né? Porque como a maior parte dos produtos hoje em dia são manufaturados totalmente ou parcialmente na China, qualquer alteração nessa equação também tem um impacto direto sobre a qualidade de vida e sobre o preço das coisas, não é? Porque não é só a elevação do preço do petróleo, não vai afetar somente a bomba no Brasil, mas vai afetar as importações, tudo aquilo que nós recebemos internacionalmente, e isso tem aí um impacto grande também. Mas eu não acredito que com isso se consiga aí lacrar ou encerrar essa iniciativa da nova Rota da Seda, que tem sido tão importante para vários países do mundo, que através dela tem recebido os necessários recursos para investimento em infraestrutura. E, professor, desse conflito, desses 12 dias, né? Donald Trump até disse guerra dos 12 dias. Tem, de fato, algum vencedor? Novamente, a gente vai ter aí a questão das narrativas, né? Eu acho que o grande vencedor, se nós pensarmos, no final das contas, somos todos nós. Porque ao não levar esta guerra adiante, que ela poderia se regionalizar, nós poderíamos ter um ataque massivo dos países árabes contra Israel, Israel poderia utilizar armas nucleares, ou mesmo os Estados Unidos, como aliado de Israel, poderia utilizar armas nucleares, porque não podemos esquecer também que os americanos foram os únicos no mundo que utilizaram armas nucleares sem necessitar. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão já estava ali praticamente rendido e só foi utilizado justamente para dar uma mensagem para os russos, para os soviéticos na ocasião, quanto à superioridade militar dos Estados Unidos. Então, é um conflito que poderia ter facilmente escalado para uma situação incontrolável. E nós sabemos que hoje em dia Trump ainda consegue ter, em razão da sua postura, um determinado controle sobre o lobby judaico e também sobre Netanyahu. Mas se a situação escalasse um pouco mais, talvez nem este controle ele retivesse mais. Então nós teríamos um cenário muito mais complexo para frente. Então eu acho que todo mundo nesse processo, todo mundo ganhou, e, ao mesmo tempo, todo mundo perdeu. Israel perdeu ali uma quantidade enorme de bens, né, nesse processo todo, descobriu que, diferentemente de guerras contra o Hamas e contra o Hezbollah, tem vulnerabilidades quando luta contra o Estado. O Irã descobriu que não tem defesa aérea para evitar que aconteça uma dominação do seu espaço aéreo, que precisa desenvolver ali uma melhor capacidade militar, e também, quem sabe, uma troca, uma mudança
política que, de alguma forma, consiga fazer com que a população participe mais, e os Estados Unidos, de Trump, que entra na guerra sem entrar na guerra, tendo entrado na guerra, não é? Então, esta que é a grande característica, porque Trump foi contrário ali às suas afirmações durante a campanha de que não haveria mais guerras nos Estados Unidos. Começou o governo com 2 guerras, estava com 3, e que precisava ter um resultado diferente, porque precisava também retornar a um cenário anterior de promessas sob pena de que daqui a pouco tempo, nas eleições de meio de mandato, ele vai prejudicar os eleitores republicanos, que vão ver nele uma mentira eleitoral nesse processo todo. Então, mas ele tenta criar um verniz de que ganhou, porque entrou na guerra mais tarde e conseguiu ali o cessar-fogo. E, professor, aquele ar de Segunda Guerra, né? Chegamos para resolver, né? Modo de falar. E, professor, eu queria chamar a sua atenção agora para uma reportagem que a gente tem que é justamente sobre a cúpula da OTAN que foi realizada ontem na Holanda, né? Tanto que o presidente norte-americano disse que os Estados Unidos e Irã vão discutir um acordo nuclear. Trump também aproveitou o encontro de líderes mundiais para falar sobre o conflito, né? Toda essa tensão no Oriente Médio. A gente tem uma reportagem, eu te convido a assistir também quem está acompanhando a gente aqui na Hora News. Em um discurso, Trump disse que Israel e o Irã estão cansados de lutar, mas não descartou novos conflitos. Acho que algum dia podem retomar, talvez em breve, afirmou. O presidente americano também revelou que na semana que vem, os Estados Unidos vão se reunir com o Irã para discutir um acordo nuclear. Não me importo se terá um acordo ou não, nós destruímos a energia nuclear. Sobre o ataque contra o Irã, Trump disse que foi uma vitória de todos, inclusive da Europa, e comparou a ofensiva com uma bomba atômica. Não quero usar o exemplo de Hiroshima, mas foi essencialmente a mesma coisa que encerrou aquela guerra, disse Trump. A nova meta de gastos foi aprovada pelos líderes da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Até 2035, cada país deverá destinar 5% do PIB à segurança. Na reunião, Trump confirmou que está comprometido com uma cláusula da OTAN que garante defesa mútua entre os países. Qualquer ataque a um dos 32 integrantes da aliança será tratado como uma ameaça a todos. Antes de deixar a cúpula, Trump se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo os líderes, o encontro foi bom e discutiu novos caminhos para o cessar-fogo na guerra com a Rússia. E o que esperar, hein, professor, dessa postura e Donald Trump, né? Chegando na OTAN, né? Não, inclusive foi recebido, né, com grande entusiasmo pelo novo secretário-geral da OTAN, que foi primeiro-ministro, não é, na Holanda, e que viu em Trump ali, não é, o líder principal da OTAN. Afinal, porque se você tirar os Estados Unidos da OTAN, você não tem ali um poder de força capaz, né? Você tem a França, que é nuclearmente armada, e o resto de estados que não teriam a capacidade de realizar ou implementar este conceito de defesa coletiva do artigo 5º. Mas ainda resta dúvidas, né, se os Estados Unidos, por exemplo, viriam a intervir caso a Estônia tivesse um problema com algum país ou com a Rússia. Não é? Porque é aquela questão do custo que vai ser avaliado com relação a vidas humanas, ao custo da guerra, e se vale a pena atuar em determinada situação. Mas ele conseguiu ali o reconhecimento que hoje em dia, para a Europa, os Estados Unidos são o suzerano dos suzeranos, particularmente na questão de prover defesa para o país, mas também Trump conseguiu aquilo que sempre falou, que era fazer com que os europeus, os países membros da OTAN, gastassem mais dinheiro com os seus exércitos, com as suas marinhas e com as suas aeronáuticas, na compra de equipamentos, de armas, e que tivesse aí um gasto maior nessa questão. Obviamente, a gente sabe que qualquer gasto nesse processo será
princípio revertido para os Estados Unidos, que é o grande produtor ali de armas globais, né? Esse dinheiro não vai ser para os países europeus comprarem armas feitas na China ou na Rússia. Então, é uma forma também de criar um estímulo a uma política, uma nova política industrial dos Estados Unidos, particularmente no setor de defesa, que gera ali uma quantidade de derivativos, de benefícios e que faz com que a indústria possa também ter um processo de retomada de crescimento, algo que foi abandonado há algum tempo. E, professor, qual que é o impacto do mundo mais militarizado, né? Porque a gente está falando na ordem de trilhões. É muito dinheiro investido, né? Tanto que o Donald Trump fez essa pressão de aumentar de 2% para 5% do PIB de mais de 30 países, né? Do topo ali da economia. É muito dinheiro investido em armas. Qual que é o impacto disso? São duas linhas de pensamento, se você pensar. Se você analisar isso. Em primeiro lugar, a gente que acha e acredita piamente de que quando as pessoas estão armadas, você tem aí um fenômeno de contenção mútua. Ou seja, eu não vou atacar você, você não vai me atacar, porque justamente como nós temos a capacidade de um eliminar o outro, nós podemos fazer com que a situação dos dois piore. É basicamente uma paz estabelecida, globalmente falando, não pelo amor à paz, mas é uma paz negativa porque ela é baseada no terror. Não é? Nós vivemos em paz porque nós sabemos a capacidade que o outro tem de destruir. Então, este é um argumento, tem aí a sua validade, tem muita gente que acredita nisso, né? E não só no contexto global, mas até mesmo no contexto individual, afinal é por essa razão que você tem até a própria segunda emenda da Constituição norte-americana, e há outros que acham que um mundo mais desarmado, mais desmilitarizado, é um convite menor a uma atuação militar ou esse tipo de situação, não é? Esse tipo de guerras provocadas ou guerras por procuração. O grande problema de toda essa questão e de todos esses questionamentos é o fato de que os países, ao destinarem uma quantidade cada vez maior a armamentos, deixam de investir em outras partes que poderiam lhe ser prioritárias, mas mesmo que nós reconheçamos que dentro da questão militar e dentro da questão do orçamento militar é possível derivar novos desenvolvimentos econômicos, tecnológicos e outros tipos de aparatos. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que a internet deve a sua vida por uma questão militar, ou mesmo forno micro-ondas, ou aquela operação, né, que você faz de miopia por laser. Tudo isso é resultado de iniciativas que vieram do campo militar. Então, esse que é o grande desafio. Uma sociedade armada, ela é mais calma, ela é mais tranquila ou mais perigosa? São perguntas que nós nos fazemos, isso no contexto nacional e também no contexto internacional. Sem dúvidas. E, professor, você acha que vai, de fato, acontecer essa mesa de negociação entre Estados Unidos e Irã para um acordo nuclear? Quando você tem o Trump, né, algumas coisas são bem imprevisíveis, né? Ninguém imaginava, por exemplo, alguns anos atrás, que Donald Trump colocaria os pés na Coreia do Norte, cumprimentaria o Kim Jong-un e buscaria ali um início de conversa, claro que nunca daria certo, porque os Estados Unidos estavam querendo que a Coreia do Norte entregasse suas armas militares e os norte-coreanos sabem que as armas militares são a garantia de continuidade da família Kim no poder. Então, mas o Trump foi, e contrariamente àquilo tudo que se esperava, agiu no sentido de se aproximar e tentar ali uma negociação. Os acordos abraâmicos que Donald Trump fez também foram importantes porque ele foi tentando construir ali uma possibilidade de criar uma situação de paz na região.
Então, o que a gente sabe é que esta imprevisibilidade de Trump, ao mesmo tempo que é preocupante, por outro lado, muitas vezes também surte os seus resultados positivos. Então, essa que é a grande dúvida, né, nesse processo todo, se ao final, né, este bombardeio, este apoio inicial a Netanyahu, ou este afastamento agora de Netanyahu, se isto vai favorecer Trump do ponto de vista político e aumentar as suas taxas de apreciação popular, ou se isso vai levar para outro tipo de situação. E, professor, esse cessar-fogo vai continuar? Aí você está querendo que eu coloque um turbante de adivinha, né? Considerando as duas partes, considerando Netanyahu em particular, que usa, não é? E não sou eu que estou falando isso. O Bill Clinton disse isso claramente numa entrevista, de que Netanyahu se mantém no poder, não é, há mais de 20 anos, à custa de narrativas de guerra. E isso é normal, porque toda vez que você tem uma guerra, existe uma corrida não ao governo, mas à proteção da bandeira, aquele nacionalismo que acontece neste processo todo que você observa num cenário de guerra. E isto faz com que o governo do dia receba um apoio para dar continuidade, afinal você não quer trocar o governo numa situação de guerra. Então, esse que é o grande desafio aí que você tem nesse processo todo. Agora, para Netanyahu, seria interessante manter este diálogo de guerra ou este cessar-fogo vindo a parar. E o Irã, neste processo que nós vimos, não ganha muito se este cessar-fogo não continuar, porque ele vai precisar recuperar as suas bases militares, precisa recuperar as suas bases de lançamento de mísseis e precisa voltar a controlar o espaço aéreo iraniano. Então, o cessar-fogo dá para o Irã a possibilidade de reorganizar a casa. E para Israel, de fato não interessa, porque até mesmo quando Trump veio e afirmou, Israel estava ganhando. E quando você está ganhando, você não quer aí reduzir a sua capacidade de manter o jogo a seu favor. E, professor, também tem uma questão que, para saber os danos nas usinas nucleares ali do Irã, a agência atômica teria que fazer a análise, mas ela não consegue, uma agência oficial não consegue entrar de fato. É algo que talvez nem vá ocorrer, né, professor? Não, ou vai demorar alguns anos, né, para até você tirar o entulho, porque aparentemente o ataque criou problemas nas entradas, não é? E isso faz com que torne impossível que as pessoas entrem dentro da usina. E tem uma coisa também que a gente não sabe, quantas pessoas de fato morreram, se havia alguém dentro da usina no momento em que a operação aconteceu. Isso também nós não temos, porque a informação durante a guerra, e mesmo fora dela, é censurada, tanto em Israel quanto ali no Irã. Então, você nunca sabe efetivamente o que aconteceu. Mas quando a gente olha para esse aspecto, o que deve acontecer, e muito provável, é que se o Irã não voltar à mesa de negociação, como o presidente Trump tem falado, eu não tenho dúvidas de que o Irã estaria muito tentado a abandonar o Tratado de Não Proliferação Nuclear e, com isso, eventualmente poderia arrastar outros países que gostariam de ter uma capacidade nuclear mais expressiva, mas não podem, em razão deste tratado que eles se comprometeram a cumprir. Então, esse que é o grande desafio nesse processo todo. Pois é, professor, estamos usando nossa atenção máxima, né, para tentar acompanhar todas as narrativas ao mesmo tempo. Por isso, a presença de pessoas como o senhor aqui ajuda e muito. Agradeço muito a entrevista. Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China. Muito obrigado.